Graça e paz, meus irmãos. Bom, nesse vídeo eu quero ter com os irmãos uma devocional sobre o tema O Combate Cristão. Como permanecer firme no dia mau. O nosso texto base se encontra em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 13, diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Você já vivenciou um dia mau? Um dia onde o seu cristianismo ele foi totalmente desafiado? Um dia de guerra que exigiu tudo de você? Um dia onde nada pareceu contribuir ao seu favor? Um dia onde você foi desafiado a ser verdadeiro em uma situação bastante delicada? Onde você foi desafiado a ser justo, mesmo longe dos olhos das pessoas, onde você foi desafiado a anunciar o Evangelho em uma situação um pouco confortável, onde você foi desafiado a ter fé em Deus, a confiar em Deus, a confiar em Sua palavra. Bom, todos nós, em algum momento, nós cristãos, vivenciaremos um dia mau, um dia onde nós seremos violentamente atacados. Esse texto nos mostra que nós precisamos, de certa forma, esperar por esse dia. Mas precisamos estarmos preparados para esse dia também. A boa notícia, irmãos, é que a palavra de Deus, ela nos dá orientações sobre como enfrentar o dia mau e, depois de tudo, permanecermos firmes. Porque, convenhamos, depois de um dia muito difícil, onde o nosso cristianismo foi totalmente desafiado, é muito difícil permanecer firme. Mas a palavra de Deus nos dá o caminho. Note que esse texto ele está cheio de termos e metáforas militares. O texto fala sobre a armadura de Deus, ciladas do diabo, luta contra poderes dominadores deste mundo de trevas. O texto fala sobre resistência. Um pouco mais adiante, a partir do verso 14, o texto vai falar sobre o capacete, sobre escudo, sobre setas, sobre espada. Interessante notar que o apóstolo Paulo ele escreveu boa parte de suas cartas de sua prisão em Roma. Portanto, em algum momento ele deve ter olhado para aqueles soldados romanos que o cercavam e enxergou, através da obra do Espírito Santo, uma analogia entre as guerras humanas e o embate espiritual. Entre a guerra espiritual, a guerra que o cristão ele vivencia. Então, aqui nesse texto, Paulo ele pinta um quadro vivo, onde o soldado cristão, em um dia especial, é violentamente atacado por um exército sobrenatural, invisível e maléfico. A pergunta é como, irmãos, permanecer firmes no dia mau? No dia onde Satanás e seus demônios se organizam para se levantar contra a nossa vida e nos estimular ao pecado, nos estimular à revolta contra Deus. Como permanecer firme nesse dia mau? Bom, essa mensagem está em termos de uma devocional, porque esse texto é muito complexo, não dá para nós entrarmos em nuances, mas é muito importante nós identificarmos algumas coisas que vão nos ajudar a permanecermos firmes em um dia mau. Então nós precisamos entender algumas coisas. Em primeiro lugar, para permanecer firme nesse dia mau, nesse dia desse confronto espiritual contra as forças do mal, que se levantam contra a nossa vida, nos estimulando ao pecado, nos estimulando à rebelião contra Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que a fonte do poder do soldado cristão é uma fonte divina, é o próprio Deus. Então, em primeiro lugar, a fonte do poder do soldado cristão, o verso 10 diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Irmãos, o que garante que essa guerra ela pode ser vencida é a origem do poder que está à nossa disposição. O texto diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
Nós não lutamos com a nossa própria força. Nós não lutamos com o nosso próprio poder. Essa é uma guerra que está além das possibilidades humanas. Não dá para vencer sem o auxílio divino. Não dá para vencer sem o auxílio divino. Por isso Paulo diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A ideia é que nós, como cristãos, estamos em uma guerra. Uma guerra que está além das possibilidades humanas. E é loucura tentar vencer essa guerra, entrar nesse embate, confiando na nossa própria capacidade, nos nossos próprios métodos. Isso é loucura. Mas o poder de Deus, irmãos, está à nossa disposição. Eu preciso entender que, por um lado, o poder divino já está em minha vida por pelo menos dois motivos. Primeiro, eu sou a habitação do Espírito Santo como cristão. Então, de certa forma, há poder em minha vida porque eu sou a habitação do Santo Espírito de Deus. Em segundo lugar, pela minha união com Cristo. Há poder em minha vida porque estou unido a Cristo, né? Assim como estamos unidos e ligados à videira verdadeira. Mas há um outro motivo pelo qual nós devemos buscar poder. O verbo fortaleçam-se, aqui nesse texto, ele está no modo imperativo. Isso significa que eu devo tomar a decisão de recorrer ao poder divino, de recorrer ao Senhor para obter esse poder divino. Então, basicamente, a ideia, irmãos, é que eu também sou fortalecido por Deus, recebo força, capacidade, recebo coragem, recebo esse poder divino quando eu obedeço ao Senhor, quando eu o amo, quando eu oro, quando eu leio as Escrituras Sagradas, quando eu cultivo espiritualidade, quando eu me arrependo dos meus pecados. Em resumo, quando eu vivo a vida cristã, eu tenho então acesso a esse poder divino que está à minha disposição. Portanto, eu preciso entender que para lidar com esse dia mau, para permanecer firme diante desse embate cristão, eu preciso estar vivendo a vida cristã. Irmãos, a ideia é que esse fortalecimento ele se faz necessário para que o conflito violento possa ser suportado. Isso explica porque muitos crentes caem em campo de batalha. Isso explica porque muitos crentes se dão por vencido, porque não se fortalecem em Deus, não recorrem a Deus, não amam a Deus, não oram com frequência, não leem a Bíblia com frequência. São pessoas que estão com a sua espiritualidade fragmentada. A guerra é real. Não existe uma trégua. Nós estamos frequentemente sendo atacados de maneira violenta por Satanás e seus demônios. Nós veremos que haverá um dia em especial onde essa guerra se tornará muito mais intensa. E é aí que os crentes vulneráveis caem. É aí que os crentes vulneráveis sucumbem. Porque eles não recorrem a Deus como a sua fonte de poder. Mas eles vivem a vida recorrendo à sua própria capacidade. Não precisa orar hoje, não precisa ler a Escritura. Hoje cultuar a Deus deixa para depois. Não, isso não tem problema nenhum. Tem, sim, influência na nossa espiritualidade. Nós precisamos recorrer a Deus para obter dele poder. Poder diário para enfrentar os embates espirituais. Essa guerra espiritual não tem trégua. Em segundo lugar, nós precisamos entender um pouco sobre os inimigos do soldado cristão. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos um pouco sobre a fonte do poder do soldado cristão. Não sou eu, essa fonte é de origem divina, é de natureza divina. Eu devo recorrer a Deus, o texto diz, fortaleçam-se. Eu devo procurar poder em Deus, força em Deus. Mas em segundo lugar, nós precisamos entender um pouco sobre os inimigos do soldado cristão. O texto diz do 11 ao 12, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nota, irmãos, Paulo agora inclui o elemento que ele dará mais detalhes a partir do verso 14, que é indispensável ao soldado cristão. É a panóplia divina. Panóplia é a armadura completa de um soldado. Nesse caso, essa armadura ela é colocada nesses termos como sendo a armadura de Deus. Uma panóplia divina. E a construção da frase
indica que pode ser tanto a armadura que Deus usa, quanto a armadura que Deus ele disponibiliza para o combatente cristão. De qualquer forma, trata-se da armadura de Deus. E o seu uso se faz necessário para que o cristão ele permaneça firme diante desse embate tão violento. Portanto, o uso dessa armadura não é opcional. O uso dessa armadura é necessário para que eu e você permanecemos firmes nesse embate cristão. A ausência dessa armadura também pode nos dar uma ideia do porquê muitos crentes saem violentamente feridos de alguns embates na vida. Paulo também nos dá algumas informações sobre o inimigo do cristão. Se existe um embate, como Paulo está descrevendo, se os termos militares apontam para a realidade desse embate, a violência desse embate, eu preciso entender, e você também precisa entender um pouco dos detalhes desse embate, principalmente contra quem nós estamos combatendo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender contra quem é a nossa luta. E o texto diz, contra o diabo. Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa descrição que o apóstolo Paulo nos dá desse terrível inimigo, irmãos, nos dá uma ideia do poder, da violência. Essas características nos dão uma ideia de contra quem nós estamos lutando. O texto então nos indica que esses inimigos eles são reais. Paulo coloca nesses termos, tem gente que não acredita em Satanás, tem gente que não acredita nos demônios, no diabo. Mas o Paulo coloca esses inimigos nesse texto como reais. Eles são inteligentes. Paulo diz que existem ciladas do diabo. No grego, a palavra ciladas, no grego é methodeia, de onde vem a palavra método. Ou seja, Satanás, o diabo, ele usa métodos, truques, artimanhas, com o objetivo de conduzir o crente ao pecado. Portanto, eles são inteligentes, eles usam métodos, né? Eles são antigos, são os inimigos antigos de Deus e do seu povo. Eles são poderosos, é assim que Paulo coloca aqui no texto. O apóstolo Paulo vai falar contra os poderes, né? Eles são organizados, Paulo fala aqui sobre autoridades. Eles são influentes, Paulo usa o termo dominadores. Ou seja, esses espíritos eles são influentes, eles podem dominar, eles podem fazer de seres humanos agentes seus para a realização do mal. Eles são maldosos. Paulo fala sobre forças do mal e eles são invisíveis. Paulo fala sobre esses inimigos habitando em regiões celestiais. Essa é uma expressão que o apóstolo Paulo usa para mostrar que eles são invisíveis. Então veja, irmãos, contra quem é a nossa luta? Contra inimigos que são reais, inteligentes, antigos, poderosos, organizados, influentes, maldosos e invisíveis. Eu e você, simples e meros seres humanos, não temos a menor chance contra esses inimigos. É por isso que nós voltamos ao nosso primeiro ponto. Nós precisamos recorrer ao poder divino. Somente pelo poder divino, pelo poder de Deus, pelo método de Deus, nós podemos então permanecer firme diante desse embate. Se para o cristão é difícil, imagina para o não cristão. Se para o cristão lidar com as influências demoníacas, imagina para aquele que não tem Cristo e que não tem o Espírito. Isso é algo para nós refletirmos. Mas se em primeiro lugar nós aprendemos aqui contra quem é a nossa luta, em segundo lugar nós precisamos entender contra quem não é a nossa luta. E o apóstolo Paulo diz, nossa luta não é contra as pessoas. Isso aqui é importante, irmãos, porque nós já vimos que esses espíritos malignos, eles são dominadores, eles podem influenciar pessoas. E o objetivo é nos conduzir ao pecado e rebelião contra Deus. Portanto, algumas pessoas podem ser suscitadas pelo inimigo para nos ofender, para tentar nos conduzir a uma prática de pecado. Então nós devemos termos a devida sensibilidade, que nós não devemos brigar contra as pessoas. Satanás ele pode criar situações, métodos, né? Metodeia, ele pode criar métodos para nos colocar contra pessoas.
E nós devemos tomar a devida precaução, devido cuidado. Irmãos, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra a nossa família, a nossa luta não é contra filhos, o marido não deve lutar contra a sua esposa não deve lutar contra o marido. Nós não devemos lutar contra os nossos irmãos. Os seres humanos, irmãos, não são os nossos reais inimigos. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra as forças espirituais que influenciam os relacionamentos humanos. E é muito importante entender isso, parece que o apóstolo Paulo deixa claro isso aqui nesse texto, que a nossa luta não é contra pessoas, porque nós podemos nos enganar e achar que o nosso real inimigo é feito de carne e osso, quando na verdade não é. E o verdadeiro combatente cristão, ele precisa entender isso. Ele precisa ter essa devida sensibilidade. E quando pessoas se levantarem contra ele, ele precisa entender o que está por trás daquilo. Então ele terá melhor capacidade de lidar contra aquela situação. Ele não irá revidar com ódio, com ira, com impaciência, com agressividade aquilo que as pessoas fizerem contra ele. Mas ele discernirá que pode ser que por trás de toda aquela situação existe uma cilada. Existe um método diabólico para fazer ele voltar contra Deus e contra as pessoas. Então a nossa luta não é contra as pessoas. Não é contra as pessoas. Eu preciso entender isso. Em terceiro e último lugar, Paulo nos ensina sobre a firmeza do cristão. Então, em primeiro lugar, a fonte do poder do soldado cristão. Segundo, os inimigos do soldado cristão. Em terceiro e último lugar, a firmeza do soldado cristão. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo aqui, ele finaliza seu argumento dizendo, por isso ou portanto, vistam toda a armadura de Deus. Segunda vez que essa expressão aparece aqui dentro desse contexto, a ideia é a seguinte, agora que vocês já sabem quem são seus inimigos e como eles agem, não pensem que vocês podem lutar sem a armadura de Deus. A armadura de Deus, que Paulo vai descrever aqui do verso 4 em diante, vai nos mostrar que cada peça representa, na verdade, um comportamento cristão. Portanto, vestir a armadura de Deus, irmãos, é simplesmente viver o cristianismo. Vestir a armadura de Deus é simplesmente viver a vida cristã, como Deus espera de mim e de você. Irmãos, vestir a armadura de Deus é ser verdadeiro todos os dias. Vestir a armadura de Deus é ser justo todos os dias. Vestir a armadura de Deus é pregar o evangelho a todos. Vestir a armadura de Deus, irmãos, é ter fé em Deus e em sua obra redentora. Vestir a armadura de Deus é se apegar à palavra de Deus todos os dias. É orar ao Senhor, clamar ao Senhor todos os dias. Aquele que não vive assim, não vive vida cristã. Aquele que limita, diminui a sua vida cristã apenas a pequenos dias da semana, não vive a vida cristã. A vida cristã, irmãos, ela afeta a nossa vida de maneira plena, de maneira total, todos os dias, o tempo todo. Eu não sou cristão só no final de semana, só na quarta. Eu não sou cristão só na igreja local, nos cultos públicos. Infelizmente, quem pensa assim está vulnerável. Quem escolhe dias específicos para viver a vida cristã, está vulnerável. Não está revestido de toda a armadura de Deus. Não está revestido. Aquele que não vive assim, irmãos, está vulnerável em tempo de guerra. Vulnerável no campo de batalha. Portanto, Paulo nos estimula para vestirmos toda a panóplia divina. A vida cristã deve ser vivida de maneira completa e total. Portanto, não tem mágica. Não tem mágica, não é simplesmente orar, Pai, me revista com a armadura divina porque estou indo trabalhar e me proteja durante todo o dia. Chega no serviço, é um mentiroso. Quando tem oportunidade, tem um pequeno ato de corrupção. É uma pessoa impaciente e agressiva com as pessoas. Irmãos, isso é um cristianismo fajuto. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados, irmãos. Entender que vestir a armadura de Deus é assumir o compromisso com Deus e com a fé cristã todos os dias, o tempo todo. Senão, estaremos vulneráveis nesse campo de batalha. Por isso que é tempo de arrependimento. Aquele que vive a vida cristã todos os dias, ele pode resistir. Ele pode permanecer inabalável. Ele pode ficar firme. Esses vários termos que o apóstolo Paulo usa, resistir, permanecer inabalável, ficar firme, indica, irmãos, que nós seremos alvos de ataques frequentemente e nós precisamos resistir.
Nós precisamos permanecer inabaláveis. O combatente cristão é aquele que resiste aos ataques do diabo e depois permanecem firmes. Neste caso, irmãos, nós precisamos resistir no dia mau. O interessante, veja uma relação que há entre o verso 11 e o 13. O verso 11 diz, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o verso 13, para poderem resistir no dia mau. Olha a semelhança entre as frases. Isso nos dá a ideia de que o dia mau, ele, portanto, pode se tratar de um dia específico, um dia especial, onde o diabo usará de todos os seus métodos, suas ciladas, suas estratégias malignas para ameaçar a firmeza e a resistência do cristão. Ele fará uso de todos os meios disponíveis para fazer o cristão pecar. Esse é o dia mau. É quando tudo dá errado. E todas aquelas situações do nosso dia nos leva a pecar, nos incentiva a nos rebelarmos contra Deus. São ciladas colocadas em momentos específicos do nosso dia para que nós pequemos contra o Senhor. Portanto, como identificar um dia mau? Nem todo dia é um dia mau. Nem todo dia desconfortável, desgastante é um dia mau. Portanto, como identificar um dia mau? Bom, o texto nos mostra que esse dia ele será marcado por uma estratégia especial de Satanás e seus demônios, onde ele fará uso de meios, de métodos, como nós vemos aqui, metodeia, de métodos especiais para nos conduzir ao pecado. Mas como identificar o dia mau? A ideia é essa. Quando situações do dia te forçarem ao pecado. Quando situações do dia inteiro te forçarem a se rebelar contra Deus e sua palavra. Seja uma ofensa recebida no trabalho, seja um plano que foi frustrado, uma fechada ali no trânsito, uma briga conjugal, seja uma ansiedade ou um medo que toma o seu coração repentinamente, fazendo com que o seu dia inteiro seja marcado por momentos que te conduzam a pecar contra Deus e não confiar em Deus, em sua obra redentora, pode ser que esse seja o dia mau. Então nós precisamos ter essa sensibilidade para identificar que o dia mau se trata de ciladas colocadas por Satanás em momentos específicos do nosso dia para que nós não obedeçamos a Deus, para que nós rompamos com o nosso relacionamento com o divino. Então, irmãos, para a gente finalizar o nosso sermão, em primeiro lugar, eu preciso entender que não tem mágica. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos amar ao Senhor, obedecer ao Senhor, cultuar ao Senhor, ler as Escrituras, orar, cultivar a espiritualidade todos os dias, o dia todo. Recorrer ao poder divino. Olha, irmãos, a importância da devocional pela manhã. Nós ali lendo a Escritura Sagrada, ouvindo uma devocional, orando ao Senhor, estamos nos preparando para o embate daquele grande dia. Por isso, se você não tem ainda a prática de fazer as suas devocionais pela manhã, faça isso. Onde você pedirá ao Senhor poder e força para lidar contra Satanás e seus demônios e as ciladas que podem estar adiante de nós. Em segundo lugar, não superestime o diabo, não lhe confira maior importância ou poder que a Bíblia lhe dá. Mas também não subestime o diabo, não ache que você não precisa aprender e conhecer sobre Satanás. Se a Bíblia fala sobre ele, isso indica que eu e você como cristãos precisamos aprender sobre ele. Deus entendeu que era necessário colocar informações sobre esse terrível inimigo na sua expressa, na sua verdade revelada para nós, na Bíblia Sagrada. Se está na Bíblia, eu e você precisamos nos informar. Mas veja o equilíbrio. Eu não posso superestimá-lo, mas também não posso subestimá-lo. Em terceiro lugar, se lembre, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o diabo e seu exército. E por fim, peça a Deus discernimento para enxergar o dia mau. Lembre-se disso. Se situações ao longo do dia te forçarem ao pecado de maneira diferente dos outros dias, te exigindo a viver o cristianismo de uma maneira muito intensa, te causando até certo cansaço e certo desgaste, pode ser que aquele seja um dia mau e Satanás está por trás dele. Mas lembre-se, se você tem recorrido a Deus, ao seu poder, tem vivido a vida cristã, no final daquele dia, quando você chegar em casa, pode ser que você esteja um pouco cansado exteriormente. Pode ser que você esteja um pouco exausto exteriormente, mas você permanecerá firme, inabalável, porque você lutou com as armas que o Senhor colocou à sua disposição, com as armas
de Deus com a armadura divina. Vamos orar, Pai? Obrigado pela sua palavra. Faça de nós verdadeiros combatentes cristãos e nos ajude a entender, ó Pai, que existem dias que são mais difíceis que os outros. Dias onde parece que tudo contribui para o nosso mal. Onde, Pai amado, de manhã, de tarde e de noite, pequenas experiências do nosso dia nos levam a pecar contra o Senhor, perder a paciência, nos entregarmos à irritação, ao pecado, à ofensividade, à violência, à não confiança no Senhor, ao desespero, ao medo, Pai. Nos ajude a entender que o dia mau é marcado, Pai, por essas ciladas de Satanás. Mas se nós permanecermos firmes, clamando, orando, dependendo, amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, teremos o poder necessário para resistirmos nesse dia. É assim que oramos, Pai, pedindo, nos ajude a colocarmos em prática a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Bom, se essa mensagem fez sentido para a sua vida, se inscreva no canal da nossa igreja, aperte aí no sininho, porque toda vez que tiver uma mensagem você receberá a notificação no seu celular. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com pessoas que você ama. Que Deus abençoe e até uma próxima.